Aos 130 anos de idade, Adão teve um filho semelhante a ele, física e espiritualmente, e deu-lhe o nome de Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 930 anos e depois morreu. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Hoje nós temos diante de nós um daqueles textos que, à primeira vista, pode parecer apenas um registro histórico muito antigo. Sim, daquelas listas. Exatamente. Uma daquelas listas de nomes com pronúncias dificilíssimas, por onde quem está a ler a Bíblia costuma passar os olhos muito rapidamente. É um instinto natural. É, não é? Mas a verdade é que este texto esconde um dos contrastes mais, eu diria, perturbadores e reveladores de toda a experiência humana. Sem dúvida. Nós vamos mergulhar no livro de Gênesis, mais especificamente no capítulo 5, versículos 3 a 5. E para tornar esta linguagem um pouco mais próxima de nós, vamos basear-nos na versão A Mensagem. Que é uma excelente escolha. Pois é. É uma paráfrase contemporânea desenhada precisamente para fazer com que os textos antigos soem como uma conversa atual. E esta passagem fala-nos da vida de Adão, do nascimento do seu filho Sete, e introduz um dilema muito intrigante. A diferença abissal entre ter uma vida longa e ter a vida eterna. Exato. Para quem procura compreender os grandes temas da nossa existência, este é um ponto de paragem absolutamente obrigatório. É um ponto de paragem fundamental. E a missão da nossa análise de hoje é raspar essa camada superficial das genealogias e ir realmente ao fundo da questão. E para isso temos em mãos não apenas o texto bíblico, que por si só, quer dizer, é de uma riqueza inesgotável, Claro. mas vamos também cruzar estas palavras com perspectivas de quem dedicou a vida inteira a estudar isto. Vamos explorar as visões de dois dos maiores estudiosos do Antigo Testamento do século XX. O Klaus Westermann e o Gerhard von Rad. Dois pesos pesados da teologia. Completamente. Homens que passaram décadas a descodificar o hebraico original destes textos todos. E, juntamente com isso, vamos trazer perspectivas clássicas, retiradas dos livros Patriarcas e Profetas e Educação, da autora Ellen G. White. O nosso grande objetivo hoje é perceber que tensão é esta em que a humanidade ficou presa. Porque nós passamos de uma grandeza absoluta, do momento em que a humanidade foi criada à imagem e semelhança do próprio Deus, para a limitação muito dolorosa de termos o pó como destino final. É uma consequência direta da queda e é este o grande dilema que define a nossa existência diária. Bem, vamos lá analisar isto ao detalhe. Vamos a isso. Porque para entendermos este contraste, nós temos de recuar um pouco. Nos primeiros capítulos de Gênesis, a humanidade é apresentada no seu estado de perfeição original. O texto de Gênesis 1 e 2 diz-nos de forma majestosa que nós fomos criados à semelhança de Deus. Isto é uma afirmação de uma dignidade incrível. É uma afirmação sublime. Sublime, exato. Mas quando nós chegamos a Gênesis 5, ali no versículo 3, há uma mudança subtil nas palavras. E essa mudança muda tudo. O texto diz-nos que Adão, aos 130 anos, teve um filho. Sete. E que esse filho era semelhante a ele, física e espiritualmente. Repararam na transição? Exatamente. Reparem bem nesta transição. Nós já não lemos que Sete nasceu à semelhança direta e imaculada de Deus, mas sim semelhante a Adão. Pois. Quer dizer, existe aqui uma herança que é transmitida. Há uma continuidade, claro, mas que agora passa através de uma humanidade que já carrega as marcas profundas da queda. O que é absolutamente fascinante aqui é a precisão com que o texto bíblico faz essa mudança de palavras. Ao olharmos para a forma como a teologia e a história se cruzam nesta passagem, percebemos que a imagem divina não desapareceu por completo. Certo. O ser humano não se transformou noutra criatura diferente, completamente desprovida da centelha do seu Criador. Não é isso. No entanto, essa imagem agora existe de forma mediada, está fraturada. Se nós olharmos para o que nos diz o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 6, a perspectiva torna-se cristalina e ao mesmo tempo bastante melancólica. Melancólica é a palavra certa. É, não é? A autora explica que o homem, embora criado sem pecado e refletindo a semelhança de Deus, passou, após a queda, a gerar filhos à sua própria semelhança decaída.
É uma herança inescapável. É a lei da genética espiritual e física a funcionar. Mas espera aí um pouco. Deixa-me fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Força! Se a imagem de Deus ainda existe em nós, nem que seja de forma parcial, por que é que o texto de Patriarcas e Profetas sugere que a degeneração foi tão severa assim? Boa pergunta. Porque, quer dizer, essa tal centelha divina não deveria servir como uma espécie de escudo protetor contra a degradação física e moral? É uma excelente questão e é precisamente aí que reside o drama desta passagem bíblica. A imagem de Deus que permanece em nós está muito ligada à nossa capacidade de amar, de criar, à nossa consciência moral. Certo. Mas o nosso recipiente, a nossa natureza física e a nossa inclinação natural, essas foram corrompidas. A autora de Patriarcas e Profetas elucida de forma muito clara que Adão e a sua posteridade herdaram uma natureza que já estava inclinada para o erro. Já vinha com defeito de fábrica, por assim dizer. Exatamente. E isso resultou numa progressiva degenerescência física, mental e moral ao longo de todas as gerações. Antes da queda, o texto sugere uma humanidade com uma beleza simétrica perfeita, Incrível. uma força inesgotável e um vigor que nós, com os nossos corpos de hoje, nem sequer conseguimos conceber. Sim. E mais, a capacidade original que o ser humano tinha de discernir claramente o caráter de Deus, quer através da observação da natureza ou da comunhão direta, foi gravemente afetada. A visão ficou turva. A transgressão obscureceu por completo a visão humana. Portanto, respondendo à tua questão, a centelha divina não protegeu o corpo físico nem a mente das consequências naturais de nos termos separado da fonte da vida. É quase como se nós pudéssemos usar a analogia de uma fotocópia. Como assim? Para explicar isto de forma mais visual para quem nos ouve, imaginemos um documento original. Foi impresso a cores, tem uma resolução absolutamente perfeita, o papel é brilhante e o texto é nítido. Certo, esse seria o Adão antes da queda. Exato. Esse é o Adão recém-saído das mãos do Criador. Mas depois da queda, o nascimento de Sete não é uma nova impressão a partir desse fecheiro original no computador. Estou a perceber. Sete é uma fotocópia do documento do Adão. Ou seja, a informação essencial continua lá. Nós conseguimos ler o texto, conseguimos perceber a imagem, mas a resolução perdeu qualidade. As cores já estão um bocado desbotadas. Se calhar há umas pequenas manchas de tinta no papel. E a cada geração? Exatamente. À medida que as gerações vão avançando, nós estamos a tirar fotocópias de fotocópias. O original, a tal imagem de Deus, ainda é reconhecível na folha de papel. Mas os defeitos da cópia anterior também são transmitidos e acumulados. Essa analogia da fotocópia é brilhante. Capta exatamente a essência teológica que o texto de Gênesis nos quer transmitir. E é por isso que esta reflexão teológica nos convida a olhar para nós próprios, para a humanidade atual, com uma enorme empatia. Sem dúvida. Quando nós olhamos para a nossa condição hoje, nós percebemos que carregamos uma dualidade muito marcante. E por vezes é uma dualidade muito dolorosa. É um peso. É um peso enorme, porque, por um lado, nós somos portadores de uma imensa dignidade. A nossa capacidade de procurar a justiça, a compaixão profunda que conseguimos sentir, a nossa veia criativa, tudo isso são os contornos daquele documento original a brilhar através da fotocópia desgastada. Mas, por outro lado, nós estamos revestidos de uma profunda fragilidade. O facto de todos nascermos à semelhança de Adão significa que nós também herdamos a vulnerabilidade, a nossa tendência para o egoísmo, a doença, a deterioração do nosso corpo. Nós somos seres grandiosos, mas profundamente quebrados. E perante essa degradação progressiva, e perante a constatação desta realidade humana que todos nós partilhamos, e aqui é que as coisas se tornam mesmo interessantes. Islá. Porque quando nós olhamos para as vidas destas primeiras gerações na genealogia, somos imediatamente confrontados com números que desafiam a nossa compreensão e a lógica da ciência moderna. Os famosos números de Gênesis 5. Exatamente. O texto diz-nos que Adão viveu ao todo 930 anos. 930. É quase inconcebível. 930. Quer dizer, para a nossa mente de hoje, nós estamos habituados a celebrar um século de vida como um feito raríssimo. É algo que até dá direito à notícia no jornal local ou na televisão.
Portanto, quase 1000 anos parece, na prática, uma eternidade literal. É verdade, mas tentemos imaginar o peso psicológico de uma longevidade dessas. Não estamos a falar apenas de ter muito tempo livre para construir coisas. Estamos a falar de um homem que caminhou sobre o Sol, nesta Terra, durante 9 séculos. 900 anos a ver gerações após gerações nascerem, crescerem, envelhecerem e morrerem. Isso deve ser devastador. Adão teve tempo suficiente para ver o mundo a povoar-se com os seus próprios descendentes, mas também teve tempo para ver a violência a multiplicar-se à sua volta. Ele viu as consequências da sua própria escolha, daquela escolha no Éden, a ganharem proporções globais. Ele viu os defeitos da tal fotocópia a agravarem-se em tempo real, geração após geração, durante 9 séculos. É um fardo inimaginável. Estar constantemente a enterrar filhos, netos, trinetos, bisnetos e continuar vivo, e sempre com aquela memória intacta, pura, de como o mundo era suposto ser antes de tudo ter mudado. É uma perspectiva que honestamente nos deixa quase sem fôlego. Exato, e ao pensarmos nisso, isto levanta uma questão muito importante, porque por mais impressionante que seja a magnitude destes 930 anos de vida, o versículo bíblico não termina com um tom de triunfo. Não, de todo. Não há uma celebração da vitalidade humana no final da frase. O texto de Gênesis termina com um refrão muito sombrio. Um refrão que vai dominar, ditar o ritmo e ecoar por todo este capítulo 5. São aquelas palavras inexoráveis. E morreu. Sim, é muito marcante. É um choque de realidade tremendo para quem está a ler. Esta repetição contínua, nome após nome, século após século, isto não está ali por acaso. Não é por falta de vocabulário do autor bíblico. A morte, neste contexto, não é apresentada como um mero acidente biológico ou como uma doença que a medicina daquela época não conseguiu curar. Certo. Ela tornou-se a experiência humana universal por excelência. Ou seja, é o cumprimento cabal e muito literal daquela advertência que Deus tinha feito de forma tão clara lá atrás, no Jardim do Éden, quando o Criador disse que, no dia em que comessem do fruto, certamente morreriam. Precisamente. É quase como se o texto bíblico fizesse questão de nos lembrar, de forma repetitiva, que a mortalidade entrou na história humana para ditar as regras do jogo, independentemente do tempo que demora a chegar a cada um de nós. Esse refrão constante, o tal "e viveu tantos anos e morreu", soa quase como o bater de um relógio implacável que nos traz sempre, sempre de volta à realidade da queda. É uma constatação muito pesada e é precisamente essa a visão que o brilhante teólogo Klaus Westermann partilha na sua análise deste texto. O que é que ele diz em concreto? Westermann observa algo notável na estrutura literária e teológica de Gênesis 5. Ele diz que a repetição da linguagem de semelhança na genealogia serve para ligar o momento original da criação à humanidade presente. Isso prova que a dignidade humana não se extinguiu, como nós já tínhamos falado há pouco. Sim, a tal fotocópia ainda retém a imagem. Exato. No entanto, Westermann sublinha que esse mesmo refrão, o tão repetitivo "e morreu", atesta sem qualquer margem para dúvidas que a transmissão da vida e a preservação dessa mesma dignidade ocorrem agora dentro de uma condição que é estritamente e universalmente mortal. Ou seja, a genealogia deixa de ser vista como uma simples lista de arquivo de uma conservatória. Ela é, na verdade, um atestado teológico de mortalidade. E é fascinante nós cruzarmos essa visão mais académica do Westermann com o que encontramos escrito no livro Educação. O capítulo 17, não é? Esse mesmo. O capítulo 17 traz ali um ponto crucial que desmistifica um bocadinho aquela nossa inveja moderna por estes 900 anos de vida. O texto explica que a longevidade imensa destas pessoas não elimina de forma alguma a consequência do pecado. A longevidade, na verdade, apenas adia o inevitável. Adia o problema. Adia o problema. A transgressão trouxe a morte como resultado final que, pura e simplesmente, não pode ser contornado. Nem mais. A pessoa pode demorar 9 séculos a caminhar pela terra. Pode acumular experiências, construir cidades, fundar famílias gigantescas, mas o pó acabará sempre por reclamar o que é seu. O limite está irrevogavelmente traçado no chão. É um pensamento que, se pararmos para pensar, traz muita humildade à condição humana. Traz mesmo. Mas, ao mesmo tempo, e para não ficarmos apenas neste tom pesado, isto leva-nos a reparar num outro detalhe do texto bíblico.
Um detalhe que muda ligeiramente o tom da nossa conversa para algo muito mais luminoso e até esperançoso. Vamos a isso. É que no meio de toda esta mortalidade inevitável, no meio de todo este cenário de degenerescência e deste sino fúnebre do "e morreu", a passagem também diz, de forma muito simples e direta, que Adão teve outros filhos e filhas. É verdade, um pequeno grande detalhe. Isto mostra-nos que há aqui um impulso contínuo, uma força vital tremenda na humanidade que se recusa a baixar os braços e a desistir. A vida empurra sempre para a frente. Sem dúvida. A presença pesada e constante da morte não conseguiu de forma alguma paralisar a ordem da criação. Não travou o plano. Não travou. A bênção original que Deus deu lá no início, em Gênesis 1, versículo 28, aquele mandamento muito conhecido para frutificar e multiplicar, essa bênção continua a operar com toda a sua força e com toda a sua vitalidade. Mesmo neste cenário onde a mortalidade já entrou em cena de forma tão dramática. É um aparente paradoxo maravilhoso. Como é que a teologia explica esse paradoxo? A explicação reside no próprio caráter do Criador. Deus é absolutamente imutável e o seu amor pela sua criação não diminuiu nem um milímetro por causa da queda. A história da raça humana não foi abortada ou atirada para o caixote do lixo pelo pecado. O plano original de povoar a Terra continua em marcha. Continua a ser sustentado pela graça divina, mesmo que os habitantes desta Terra estejam agora todos sujeitos à finitude. E aqui entra perfeitamente aquela visão incrível do teólogo Gerhard von Rad, que nós mencionamos logo no início. Exatamente. O Gerhard von Rad explora esta dinâmica de uma forma absolutamente brilhante. O que é que ele defende? Ele descreve a genealogia de Gênesis 5 não como um mero registro histórico de uma época distante, mas como um autêntico palco de teatro. E nesse palco desenrola-se uma tensão dramática que é constante e palpável. Pensemos nisto. De um lado deste palco imenso, nós temos a inabalável promessa de vida e de multiplicação dada por Deus. É uma força imparável de continuidade. Certo. Mas do outro lado do mesmo palco, nós temos a inegável e inevitável realidade da morte, o resultado direto da desobediência humana. E é exatamente no meio desta tensão, neste espaço intermédio entre a vida que teima em brotar e o pó da terra que nos chama, que toda a história humana se desenvolve. A vida afirma-se continuamente, a geração após geração teima em nascer, mas cada geração acaba inevitavelmente por se curvar perante o limite da sepultura. Sabes, para tornar isto ainda mais acessível e visual para quem nos ouve, nós podemos usar uma analogia simples, uma analogia muito ligada à terra e à agricultura. Boa ideia. Imaginemos um campo vastíssimo e muito fértil. O sol e a chuva continuam a cair sobre essa terra com a mesmíssima generosidade, calor e constância do primeiro dia. E esse sol e essa chuva seriam... Representam o amor e a bênção de Deus, a graça, não é? Que permanecem inalterados haja o que houver, mantendo a capacidade brutal que a terra tem de fazer brotar a vida. O campo não deixou de ser um campo. Faz sentido. No entanto, as sementes que nós decidimos plantar nesse campo têm consequências muito reais e palpáveis. A lei da semeadura e da colheita é implacável, tanto na natureza como na nossa vida. Sem dúvida. Embora o campo continue a dar fruto graças àquela chuva e àquele sol constantes, todos os frutos que nós cultivarmos, sejam eles árvores de bons frutos deliciosos ou cardos e ervas daninhas cheias de espinhos, esses frutos serão inevitavelmente colhidos. E não só por nós. Exatamente. Não apenas por nós que os plantamos com as nossas mãos, mas pelas gerações seguintes que vão herdar esse mesmo campo. Ou seja, o amor imutável de Deus sustenta a vida. Não a apaga, mas também não anula magicamente as consequências terrenas das nossas escolhas enquanto humanidade. A vida continua, mas as regras dessa continuidade mudaram com a queda. Uma excelente analogia e que resume de forma excepcional a responsabilidade tremenda que acompanha a continuidade da vida num mundo que está marcado pela queda. É uma grande responsabilidade. A graça de Deus garante que a história não termina logo ali, no exato momento do primeiro erro. Isso permite que a vida siga o seu curso através da descendência. Mas a presença do pecado, as tais ervas daninhas do teu exemplo agrícola, significa que a experiência dessa vida será sempre marcada pelo suor, Pelo trabalho duro. pelo esforço contínuo, pela dor e, em última instância, pelo fim dos dias terrenos. Nós vivemos, portanto, todos nós que cá estamos, suspensos entre a grandeza imensurável do sopro inicial da criação e o limite inultrapassável do pó da terra.
E para quem nos acompanha ao longo desta travessia teológica, quer dizer, desde a perfeição original da imagem de Deus até à triste realidade da terra e do pó, surge inevitavelmente uma pergunta. Qual? Então, o que é que tudo isto significa na prática? É a pergunta do 1 milhão de euros. É mesmo. Porque nós deparamos com uma verdade que é incontornável. A vida, por mais longa que seja, ou por mais longa que nos pareça hoje com todos os fantásticos avanços da medicina moderna, a vida não é infinita nesta terra. Não é? Estar posicionado neste ponto intermédio da história, entre a majestade maravilhosa de sermos portadores da imagem de Deus, mesmo que seja através de uma fotocópia desgastada, e a humildade extrema de sabermos perfeitamente que somos pó e ao pó voltaremos, isto significa que nós temos de aprender a olhar para o nosso calendário de outra forma. Completamente diferente. Significa viver com um propósito muito claro no tempo limitado que nos é concedido. Nós hoje não temos 930 anos para corrigir os nossos erros, como Adão teve. Mas o tempo que temos, sejam 80, 90 ou 100 anos, esse é o nosso palco. Se ligarmos isto ao panorama geral da existência humana e da mensagem bíblica ao longo dos séculos, a conclusão a que chegamos é em simultâneo um aviso muito sério e um encorajamento profundo. Como assim? A imagem de Deus que permanece gravada bem lá no fundo, na natureza de cada pessoa, confere-nos a todos um valor que, pura e simplesmente, não pode ser medido. É um valor infinito. É algo intrínseco. No entanto, esse valor inerente e essa dignidade não servem como um passe livre, não são uma justificação para o nosso comodismo moral, para o egoísmo diário ou para o erro sistemático. Claro, não é uma desculpa. De todo. A verdadeira mensagem que nós devemos extrair destas genealogias antigas de Gênesis, destas listas longas de patriarcas, não se prende apenas com o nosso deslumbramento inicial perante a quantidade de anos que eles viveram. Certo. O número não é o mais importante. Os números astronómicos impressionam, captam a nossa atenção logo na primeira leitura, sim. Mas o foco central da análise teológica deve estar na qualidade de como esses anos são ou foram vividos. Portanto, a questão passa de quanto tempo vivemos para como vivemos o tempo que temos. Exatamente isso. É uma questão essencial de obediência, de percebermos como nutrimos a nossa relação diária com o Criador e de estarmos abertos de forma genuína à restauração do nosso caráter. O limite inegável que a morte nos impõe a todos não serve apenas para nos assustar durante a noite. Não é um filme de terror. Não é. Serve sim para nos dar uma urgência vital. Um peso moral a cada dia singular que nos é concedido viver. O grande desafio humano, portanto, não é apenas tentar sobreviver o máximo de tempo possível neste planeta Terra, usando todas as ferramentas da ciência ao nosso dispor para adiar o fim o mais possível. Embora todos tentemos fazer isso. Naturalmente, é o nosso instinto. Mas o verdadeiro desafio, o desafio espiritual, é viver de uma forma que reflita o plano original que foi desenhado lá no Éden, permitindo que a ação da graça divina e do Redentor trabalhe no nosso interior de forma profunda. Tudo para restaurar essa imagem divina que, como dissemos, foi tão manchada e obscurecida pela queda. É um processo contínuo de restauração da tal fotocópia que referiste, devolvendo-lhe gradualmente a cor, o brilho e a nitidez. E é exatamente com este peso positivo, com esta reflexão de esperança, que nós queremos caminhar para o fim da nossa análise de hoje. Foi uma grande viagem. Foi mesmo. Nós percorremos as páginas do princípio dos tempos, viajamos juntos até aos alvores da humanidade. Falámos de Adão, de Sete, de gerações de pais e filhos. Falámos de vidas extensas de quase 1000 anos, falámos do peso psicológico dessa longevidade e daquela batida constante, implacável e fria da curta frase "e morreu", que encerrava cada uma das biografias. É verdade. Mas, no fundo de tudo isto, nós percebemos que tudo isto aponta diretamente para o nosso próprio espelho no dia de hoje. Aponta para a forma como nós gerimos a nossa própria história e o tempo que nos foi dado. Precisamente, porque a história deles, com todos os seus muitos anos, com todos os seus triunfos e tragédias, é, afinal de contas, a nossa própria história em ponto grande. É a história humana. É isso. O pó que o chamou de volta à Terra é exatamente o mesmo pó que nos lembra hoje, a cada um de nós, da nossa finitude e da nossa fragilidade partilhada.
Uhum. Mas a imagem divina, que lhes conferiu uma dignidade original, é a mesmíssima imagem que hoje nos convida a aspirar a uma vida de significado profundo, moral e eterno. E é perante este balanço constante, esta tensão ininterrupta entre o que nós somos atualmente, seres bastante limitados e caídos, e o que nós estamos destinados a ser, através da restauração divina, é perante isto que surge uma pergunta que não pode, de forma alguma, ser ignorada por quem reflete seriamente sobre a vida e a fé. Considerando a dignidade divina e a fragilidade mortal que todos herdamos, o que é que verdadeiramente da vida de cada um de nós continuará vivo muito para lá da nossa própria geração?